Então, continuando, pessoal, na análise dos dispositivos que tratam das providências preliminares e do saneamento, né? Cumpre mencionar o 350 do Código, que vai falar de outro tipo de providência preliminar, né? Nós vimos a primeira providência preliminar no que tange a não apresentação de defesa tempestiva, né? E a não incidência dos efeitos da revelia, quando o juiz determinará a produção de provas, a maior produção de provas pelo autor, né? E no caso da incidência dos efeitos da revelia, se ele estiver convencido, ele promove desde logo um julgamento do processo, né? Poderá julgar o processo no estado em que se encontra, mas em outras palavras, não estando convencido, né? Ele irá determinar a produção de provas pelo autor na forma do 348, parte final, ok? É isso que a gente viu no vídeo anterior. O 350, ele trata de outra providência preliminar, tá, pessoal? O 350, ele fala o seguinte, ele dispõe da seguinte forma. 350. Se o réu alegar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, este será ouvido no prazo de 15 dias, permitindo-lhe o juiz a produção de prova, tá? É a chamada defesa de mérito indireta, naquela em que o réu não nega diretamente o fato constitutivo do direito do autor, né? Mas ele acaba trazendo um fato novo, ele acaba trazendo um fato impeditivo, modificativo ou extintivo que indiretamente ataca aquele fato constitutivo alegado pelo autor na inicial, tá? Então, nesse caso, há uma ampliação do debate, né? E havendo uma ampliação do debate por um novo fato trazido pelo réu na contestação, o juiz deve ouvir o autor no prazo de 15 dias, tá? É isso que diz o 350 do CPC, isso se dá em respeito ao contraditório, tá? E ainda, em observância ao contraditório, o autor terá direito, né, de produzir provas, tá? O juiz irá permitir não só que se manifeste em réplica, mas que produza provas a respeito desses fatos novos alegados, desse fato novo alegado pelo réu na contestação, ok? Ainda sobre a defesa de mérito indireta, né, pessoal? Fato extintivo são aqueles que fazem extinguir, fazem cessar o efeito jurídico ou aquela respectiva consequência jurídica, né? A expectativa de direito pelo autor, tá? Então, extingue, na verdade, o direito reclamado pelo autor na inicial. Tem essa capacidade, né? Esses chamados fatos extintivos. Fato impeditivo seria um fato que cria uma situação que impede, né, que traz um impedimento para a produção do efeito esperado pelo autor por meio da inicial, tá? Então é um fato novo que acaba impedindo o reconhecimento do direito do autor, tá? E o fato modificativo é um fato trazido pelo autor na contestação que, de certo modo, irá modificar, né, aquele direito reclamado, tá? Então, são fatos que pressupõem, né, a constituição de direito, mas tem essa capacidade de alterá-lo, né? Então, o autor poderá ter até o pedido julgado procedente, mas não na proporção do direito que ele reclamou, tá? Diante daquele fato que acaba modificando o direito pleiteado, a decisão no que tange ao direito pleiteado, ok? Exemplos, né, pessoal? Vamos imaginar uma ação de cobrança de dívida, né? O réu alega que já foi parcelada aquela dívida, tá? E que não poderia ser exigida por completo, então, o valor da cobrança, e apenas uma parte, né? Nesse caso, é um fato modificativo do direito do autor, tá? Depois, vamos imaginar que o réu alega que já quitou a dívida, que fez o pagamento total da dívida. Esse é um fato extintivo do direito do autor, tá? Que não levará ao reconhecimento do direito, porque se extingue a obrigação pelo pagamento total, tá? E vamos imaginar ainda dentro dessa ação de cobrança que o réu alegue uma exceção de contrato não cumprido, na forma lá prevista no Código Civil, no 476 do Código Civil. Ou seja, ele alega que quem não cumpriu o contrato foi o autor,
quem deu causa ao descumprimento do contrato foi o próprio autor e não ele como réu. E esse fato é um fato impeditivo do direito à cobrança, né, do direito reclamado pelo autor na petição inicial, se a culpa pelo não pagamento é do próprio autor e não do réu, tá? Então, exemplos aí dessa chamada defesa indireta, que traz fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, certo? Ainda sobre essa questão, temos que mencionar a possibilidade de produção de provas, né? Porque não é só dar oportunidade para que o autor se manifeste em réplica, né? Se houver uma defesa de mérito indireta, o autor ele terá a possibilidade de produzir provas, tá? Provar as suas alegações feitas na réplica e provar como? Por quaisquer meios de prova admitidos em direito, tá? Então ele pode, de maneira ampla, produzir provas a respeito do que irá alegar em sede de impugnação à contestação, em sede de réplica, tá? Temos que mencionar a presença do ônus da impugnação específica, tá, pessoal? Porque a réplica, ela não é obrigatória, tá? A réplica, ela é facultativa. O autor, ele apresenta a réplica se ele quiser. Porém, se ele apresentar réplica, ele tem que se desincumbir do ônus da impugnação específica. Ou seja, o autor ele terá o ônus de impugnar especificamente essas alegações trazidas pelo réu na contestação. Essas alegações, né, o qual o juiz deu o direito de réplica ao autor. Tá? Então, se ele apresentar réplica, na réplica ele deverá, de maneira pontual, de maneira específica, contestar, impugnar. Né, impugnar aquela alegação de fato trazido na contestação, ok? Isso faz parte lá do ônus da impugnação específica, está no 341, tá? Então, assim, embora a réplica seja uma faculdade, o autor não é obrigado a apresentar, ele apresenta se ele quiser e ele não sofre nenhum prejuízo com relação a isso. Ele, uma vez apresentando, ou seja, uma vez ele tendo interesse, né, em exercer esse direito, essa faculdade, na réplica ele terá que contestar, ele terá que impugnar os fatos alegados, tá? Sejam lá as matérias de defesa processual, ou seja, esses fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito do autor. Porque se ele não faz, o juiz irá presumir que aquele fato impeditivo, modificativo é verdadeiro, né? Porque o autor teve a oportunidade de falar a respeito e não fez. Tá? Então é uma presunção relativa, né? Como as hipóteses de revelia parcial, revelia total, né? Mas o juiz poderá presumir que aquele fato impeditivo, modificativo ou extintivo é verdadeiro, ok? Outra questão, pessoal, é o 351 do CPC, né? O 351 do CPC traz uma outra hipótese de réplica, tá? Diz assim, dispõe assim: se o réu alegar quaisquer das matérias enumeradas no artigo 337, tá? Aquelas matérias de defesa processual, como incompetência de juízo, legitimidade de parte, né? Perempção, litispendência, coisa julgada, tá? Conexão, todas aquelas matérias lá, né, pessoal? O juiz, se o réu alegar isso, diz o 351 que o juiz determinará a oitiva do autor no prazo de 15 dias, permitindo-lhe a produção de prova. Ou seja, mais uma hipótese em que, dependendo da alegação trazida pelo réu na defesa, o juiz irá dar a oportunidade para o autor se manifestar sobre essa alegação, tá? E quais seriam as alegações mencionadas no 351? Seriam aquelas matérias de defesa processual, aquelas matérias preliminares, né? Se o réu levantar qualquer questão dessa na contestação, questões de defesa processual, que diz respeito a vícios processuais, a desrespeito à norma jurídica processual, né, lá mencionadas, previstas no 337, previstas também no 485, previstas no 330, no que tange a inépcia da petição inicial, tá? Então, se houver qualquer alegação de defesa processual, o autor terá o direito de se manifestar em réplica, tá? A respeito dessas defesas processuais, em observância ao princípio do contraditório, tá?
cabendo da mesma forma, né, facultando o autor do mesmo modo que o artigo 350 deixava claro, a produção de provas a respeito dessas alegações que ele fará em réplica, tá? Então ele tem direito de réplica e tem direito de provar também o que irá alegar na sua réplica, beleza? Segundo nos fala o Marinoni, no trecho de doutrina que colacionamos para vocês aí, tá? A proposta